Mateus 11, de 7 a 12. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Diga, João. Que saíste a ver no deserto? Pergunta Jesus. Uma cana agitada pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual pregará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Abaixe sua cabeça. Papai, nós colocamos mais uma vez essa palavra diante do Senhor e pedimos que a sua luz venha sobre nós e que a sua revelação transforme as nossas vidas e nos alimente. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos entregue a sua palavra para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Este é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Esse texto é um texto muito interessante para os dias em que nós estamos vivendo. E quando eu digo os dias em que nós estamos vivendo, eu não estou me referindo à nossa localidade. Eu me refiro à igreja do Senhor mesmo. Nós temos ido a muitos lugares. E as coisas que eu vou falar, elas se referem a tudo que nós temos visto. Por que é que nós estamos indo ao deserto? O deserto, é claro que é um lugar transitório. O deserto é um lugar onde a igreja deve passar por ele, não ficar lá. Mas muitos de nós, por ignorância ou por qualquer outra razão, às vezes resolvem morar no deserto. O povo de Israel fez uma jornada que, segundo alguns teólogos hoje, dentro da tecnologia que temos, a gente passa em 40 minutos, talvez. Dependendo da tecnologia, em 4 dias. Mas eles ficaram 40 anos. Assim é a nossa vida cristã. Mas dentro desse contexto em que a igreja brasileira tem vivido, inclusive nós, talvez você já deve ter feito essa pergunta para você, porque eu faço sempre para mim. Por que nós estamos estagnados? Goiânia, quando eu ainda estava nessa localidade, ou seja, 7 anos, 10 anos, eu me lembro de estatísticas daqui, né? E depois essas estatísticas foram feitas novamente, e até hoje nós continuamos com 40% aproximadamente da população cristã. É isso mesmo? Se em 10 anos essa estatística não mudou, o que aconteceu? A igreja parou. Porque com 40% da população, se cada um ganhasse nós seríamos 80%. Minha conta está certa? Fugir da escola não, né? 10 anos. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do padrão. E a gente trabalha, e a gente anda, e a gente faz tanta coisa, e os frutos não vêm. Por quê? Por quê? Às vezes as pessoas migram de uma localidade para outra. Aí a gente incha e acha que está crescendo, né? Mas os frutos vêm, mas não naquela quantidade que a gente semeou, não na quantidade que a gente espera. O que está acontecendo? O que saístes a ver no deserto? Uma vara agitada pelo vento? Ou um homem vestido de roupas finas? Por que Jesus faz essa pergunta a respeito de João? Porque na época que Jesus veio, muitos esperavam que ele viesse numa carruagem, com vestes finas, que ele fosse morar num palácio, que ele viesse com cara de rei, e ele veio com cara de menino. Pegou tudo emprestado, a manjedoura era emprestada, a roupa que ele vestiu era emprestada, o jumentinho que ele entrou em Jerusalém era emprestado. Jesus, ele nadou na contramão, ele fez tudo o contrário daquilo que muitas vezes a nossa teologia atual tem pregado. Riqueza é diferente de prosperidade. Prosperidade é não ter falta alguma, mas o nosso assunto não é esse. Mas Jesus pergunta, o que é que você veio ver no deserto? E agora vamos transferir a pergunta, quem era João?
O homem, segundo o coração de Deus, era Davi. João foi o melhor dos homens. Quais foram os milagres que João executou? Quantos milagres João fez? Pelo menos que está relatado, nenhum. Por que João era o melhor homem de todos, nascido de mulher? Eu tenho a minha resposta, você pode ter a sua depois se você quiser. Porque ele fez aquilo que Deus mandou que ele fizesse, nem mais, nem menos. João não quis fazer mais do que aquilo que Deus realmente o tinha chamado para fazer. A vida cristã, ela tem um trilho, e cada um de nós tem uma fileira. É importante que a gente siga, para que nós tenhamos fruto naquilo. Algumas pessoas falam assim, nossa, pastor, até hoje você está trabalhando com dança? Ou seja, passou da idade, né? Eu entendi. Eu falo assim, olha, eu acho que eu vou morrer fazendo isso. Sabe por quê? Foi para isso que Deus me chamou. Eu não vou sair, vocês vão ver lá. Gente, esse aqui é o Iron, a Flávia. Mas eu vou estar firme naquilo que Deus me mandou fazer. Enquanto eu estiver firme naquilo que Deus me mandou fazer, eu vou ter frutos. O dia que eu resolver fazer a obra do Kleber, da Gabriele, desculpa, sem o pastor, né? Falta de costume. Eu vou perder os frutos que Deus teria para me entregar. Não é pelo muito fazer, mas é pela obediência. E hoje nós estamos vivendo uma geração onde os profetas estão calados. A grande maioria. Onde estão os profetas com menos de 30 anos? Onde estão os revolucionários com menos de 30 anos? Onde estão os jovens? Você fala assim, eu estou aqui. Nossa, não ouvi ninguém, vou repetir. Mas tem muitos aqui com menos de 30, não tem não? Não é possível. Ou está no Facebook e não está ouvindo a palavra. Sai do Facebook e vem ouvir a palavra. Onde estão os profetas? Vou facilitar, independente da idade. Amém. Mas eu estou querendo dizer que é necessário que você se levante. Nós ficamos sempre procurando alguém para fazer a obra no nosso lugar, quando Deus tem para nós realizarmos e fazermos. Vamos avançar um pouquinho. A geração de João Batista foi uma geração que foi chamada para pregar o Evangelho. A geração de Elias, ela foi chamada para a realização de milagres. A geração de Eliseu foi chamada para fazer 2 vezes mais do que Elias fez. Cada época tem a sua geração. Qual é a palavra de Deus para a nossa geração hoje? Qual é a palavra de Deus para você hoje? Hoje nós temos visto em muitos lugares as pessoas meio perdidas, sem uma direção clara. Então vamos olhar a palavra e vamos nos nortear. Amém? A geração de Elias, as características da geração de Elias, são as características que Deus promete para esses últimos dias. Quantos creem que nós estamos vivendo os últimos dias? A Bíblia diz que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. As pessoas iam fazer tudo que elas fazem sem se dar conta de que Jesus está voltando. E o que acontece? Noé anunciou 100 anos que ele ia construir a arca e que ia chover. Chegou um ponto que as pessoas falavam assim, nem isso vai acontecer não. Ele é doido, já tem 90 anos que ele está anunciando isso, eu não vi nada. Hoje nós temos visto crentes que não afirmam com a sua boca, mas afirmam com a sua atitude. Esse Jesus vai voltar não. Já tem muito tempo que o povo está falando. E não acontece nada. Quando você não perceber, o trovão vai soar e a chuva vai romper. Amém? Mas a Bíblia fala que nesses últimos dias as características da geração de Elias, eu anotei algumas coisas. Primeiro, foi uma geração chamada para transformar situações e realidades. A realidade prática não é a mesma realidade que Deus tem para nós. Mas é necessário que você seja um profeta, que você atue como profeta, para que você puxe essa realidade e faça com que ela seja verdadeira nos seus dias, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja.
Uma outra característica, a geração de Elias, ela muda a realidade em qualquer ambiente. Por que você está no deserto? A Bíblia tem inúmeros versículos que diz que se nós cavarmos, nós vamos achar água. Que é no deserto que Deus vai fazer vir o suprimento. Os maiores milagres que aconteceram na Bíblia, relatados, foram no deserto. Às vezes a gente só vê areia, a gente não consegue enxergar mais nada. A geração do deserto é uma geração de selvagens. E não de... Como é que eu vou dizer? Eu não sei que nome que usa hoje. Patricinha? Mauricinha? Ainda usa isso? Usa? Não é uma geração de homens com roupas bonitas, apesar de que a roupa não tem nada a ver com isso. Os irmãos estão entendendo? É uma geração de selvagens. Quem está no deserto tem que lidar com serpentes, com escorpiões, e tem que vencê-los. Quem está no deserto tem que acreditar em milagre, tem que viver pela fé. Quem está no deserto depende de Deus todos os dias. É uma geração de selvagens, não é uma geração que qualquer coisa está correndo. Apertou aqui, o bichinho corre para lá. Apertou de lá e corre para cá. Nós precisamos de gente forte. Nós precisamos de gente de raça, que sabe o que quer, aonde quer chegar. Se nós não soubermos aonde queremos chegar, isso é uma palavra de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Alice no País das Maravilhas, hein? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Pronto, você já chegou, já alcançou seu objetivo. Está satisfeito? Está feliz? Então você precisa descobrir para onde você tem que ir. Como você tem que ir. Fazer o que lá? Deus, Ele tem que ser nosso amigo. Deus, Ele tem que ser nosso parceiro. Quantas vezes Deus já falou conosco e já falou com você? Mas qual foi a última vez que isso aconteceu? Algum tempo atrás eu estava contando algumas histórias. A gente viaja, a gente conta muita história. E eu me deparei que eu estava contando histórias de 10 anos atrás, de 8 anos atrás. Eu falei, gente, eu tenho que contar a história atual. Eu tenho que contar histórias que aconteceram comigo ontem, anteontem, semana passada. Falei, Deus, eu preciso viver coisas novas. Não que as histórias antigas não sejam interessantes e boas e reflitam a fidelidade do Senhor para conosco, a misericórdia de Deus para conosco, mas Deus tem um hoje para nós. Os irmãos estão entendendo? Deus tem Elias para levantar, Deus tem João Batistas para levantar, Deus tem Eliseus para levantar. Mas Ele só vai levantar se o profeta se dispor. Quantas vezes Elias falou para Eliseu, agora você fica aí porque eu vou ali, ali não cabe você. Eliseu fez o quê? Foi teimoso. Falou, não, eu vou com você. Passou um pouquinho, Elias falou, Eliseu, agora fica aqui porque eu vou ali, ali não te cabe. Eliseu, se Eliseu não fosse persistente, chato. Sabe o que é discípulo chato? Eu amo os discípulos chatos. Aquele discípulo que você pisca, ele está do seu lado. Fala, mas o sujeito de novo. Eu sou assim também. Ele é chato assim, para quem olha de fora, fala, ah lá. Quem olha de fora fala assim, ah lá o puxa-saco, ó. Ah lá, ó. Só fica lá, ó. É desses que Deus gosta. Porque a gente tem que estar junto. A gente tem que estar sugando, a gente tem que estar vendo, a gente tem que estar testemunhando. Mas não sei por que eu estou falando isso, também não é o nosso assunto, né? Nós estamos vivendo hoje a cultura do micro-ondas. Quem tem micro-ondas em casa aqui? Não é fácil? As donas de casa que o dizem. Ó, você pega uma comidinha, até no hotel está assim agora. Não tem gente que serve mais não. Você chega no hotel e fala assim, eu queria jantar. Pode ir ali atrás, ó. Essa geladeira de congelados, pega lá uma lasanha. Aí tem lá o modo de fazer. Você que vai lá, aperta o micro-ondas, 3 minutos a bichinha está pronta. Olha que maravilha. Marlene, se você fosse fazer uma lasanha em casa, ia levar quanto tempo? No micro-ondas é 3 minutos. O problema, irmãos, é que a gente quer transportar essa rapidez para a nossa vida cristã. E deixa eu te falar, a única rapidez que tem na vida cristã é a voz do Senhor, que ela fala com você o tempo todo, é online o tempo todo. Mas o resto das coisas, não. A tecnologia de Deus é diferente. A tecnologia de Deus é voltando.
Se você não gastar tempo com o Senhor, não vai adiantar. Você não vai ter o suficiente dele para passar adiante, nem para você mesmo. Porque hoje, com essa cultura de micro-ondas, orar 15 minutos por dia já é... Que é isso? O sujeito é bala, ora 15 minutos por dia. Esse outro dia meu, eu sou péssima com data. Os meninos me corrigem da companhia, que às vezes eu falo assim, algum mês atrás, Adriano, tem 4 anos que isso aconteceu. Não, o ano passado, Adriano, tem 8 anos que isso aconteceu. Então eu vou falar assim, um tempo atrás, para não mentir, né? Um tempo atrás eu estava lá em Brasília, e um pastorzinho desses da cabecinha branca, que você para ouvir e fica horas ouvindo, ele foi nos contar uma história. A gente estava sentado na mesa, comendo, crente gosta de comer, né? E ele foi contar uma história. Ele disse assim, o senhor já bem de idade, eu gosto de fazer caminhada. E ele bem manso, sabe aqueles pastores assim, mansos, né? Eu gosto de fazer caminhada. E um dia eu estava aqui em Brasília, ele é até muito amigo do pastor Sinomar, do apóstolo Sinomar. Eu estava caminhando aqui em Brasília, e eu faço caminhada todo dia de manhã. E eu fui fazer a minha caminhada, e tinha um jovem assim, alto, com aquela roupa de caminhada, né? Parado. E eu gosto de evangelizar. E eu parei, olhei, e ele ficou me olhando. E aí eu falei, ele contando para nós, né? Vamos caminhar comigo? E o jovem falou assim, vamos. Ele falou, pronto, né? Vou pregar o evangelho. Você frequenta alguma igreja? Aí o jovem olhou para ele e falou assim, frequentar, não. Mas você conhece Jesus? Aí ele falou assim, conheço. Aí ele falou assim, mas você não frequenta igreja nenhuma? Não. Aí pensou assim, vou pescar, né? Começou a falar de Jesus para o cara. Começou a falar, você faria isso também, não faria? O sujeito está fora da igreja, né? É desviado, tem essa palavra, né? É um desviado. Começou a pregar para o sujeito calado só fazia assim, e os dois andando, caminhando. Fizeram a volta todinha. Quando chegaram ali naquele momento, o pastor falou assim, escuta, quer caminhar comigo amanhã de novo? Aí ele olhou e falou assim, quero. Então amanhã, 7 horas da manhã eu estou aqui para a gente caminhar. Tá bom. No outro dia, a hora que o pastor chegou, ele já estava lá. Vamos caminhar? Vamos. Ele começou a caminhar. Quando chegou num determinado ponto, ele viu um senhor de cadeira de rodas. Aí ele falou, que era amigo dele, ele falou para o rapaz assim, espera aqui um pouquinho, me espera aqui. Foi lá, abaixou, conversou com o sujeito, orou com ele, gastou uns 10 minutos lá com o sujeito. Aí levantou, chamou o rapaz, continuaram a fazer a caminhada, em silêncio. Aí o moço virou para ele e falou assim, pastor, Deus se agrada muito desse seu trabalho. Aí o pastor contou para a gente que assim nele esquentou. Ele olhou para o moço assim, por que você está falando isso? De onde você me conhece? Como é que você sabe? Aí o moço falou assim, eu sou o anjo que tirou Pedro do cárcere. Deus mandou eu até você para dizer que ele gosta, se agrada do seu trabalho. Se fosse comigo, irmão, eu grudava nele. Pronto, vou levar você para casa. Não sai, não sobe nunca mais. Se é que o céu é lá em cima, né? Mas sabe o que é isso? Eu falei, pastor, você não grudou nele? Ele falou assim, eu fiquei tão pasmo, minha filha, todo manso assim. Fiquei tão pasmo que ele despediu de mim, eu não tive condição de fazer nada. A pessoa nunca mais viu esse moço. Vi, um dia ele estava na igreja, e eu vi ele no meio da multidão. E aí eu desci para ir lá, mas ele é assim, já bem de idade, né? Sumiu. Falei, pastor, podia ter grudado no anjo. Mas sabe o que é isso, irmãos? Deus tudo vê. E Ele está vendo o seu esforço. Mas Ele está vendo também as coisas que a gente fica enrolando, as coisas que a gente fica dando volta no deserto, a gente acaba não alcançando muita coisa. Apocalipse 2, 1, 6 diz assim, vou ler só um trechinho do texto. Conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo, e a tua paciência, e os que não pode sofrer como maus. Vou ler só a metade do versículo. Esse versículo me chamou a atenção porque aqui diz o seguinte, isso aqui é a carta da igreja para Éfeso, né? Conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo.
Esse trabalho árduo, no original, significa copos. Sabe o que significa copos no original? Fadiga e aborrecimento. Então, eu vou ler com essa tradução. Conheço as tuas obras, a tua fadiga e o teu aborrecimento e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. O que o Senhor está dizendo? Filho, para a igreja de Éfeso, conheça a sua fadiga, seu cansaço, seu aborrecimento e também a sua paciência. Sabe o que significa, irmãos? Que hoje, na igreja de hoje, que isso aqui é a carta à igreja de Éfeso, olha aqui, diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está se referindo à igreja do Senhor Jesus. Hoje nós estamos vivendo um dia de cansaço. Nós estamos vivendo um tempo de cansaço, um tempo de fadiga. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos muito zelosos com as coisas naturais. E eu não me refiro eu me refiro a dogmas, eu me refiro a zelo pela palavra sem o Espírito. Os irmãos estão entendendo? Às vezes a gente fica tão zeloso pela palavra que a gente perde o espírito da palavra. Ai, pastor, eu não posso ser zeloso? É claro, você tem que ser zeloso. Mas você tem que ser zeloso e você tem que estar online. Você precisa estar online. Nós temos visto coisas nesses dias do fim do mundo. Esses dias um pastor amigo nosso, pastor Marcel, ele até pregou lá na igreja esses dias e contou um fato. Ele para quem conhece o Maurílio, ele é bem parecido com o Maurílio, ele é doido, né? E ele foi pregar e ele disse assim, pastora, pregando, né? Acho que a Selma estava lá, o dia que ele falou. Ele disse que pegou o carro e estava seguindo com o carro e passou num bairro afastado aqui de Goiânia, aqui em Goiânia. Desculpa se alguém desse ministério me ouvir, né? Mas isso é um fato, né? E disse que ele passou e viu uma placa de uma igreja assim, ministério, não vou dizer o nome do ministério, ministério fulano de tal, Jesus nos servirá. Sabe aqueles motos, tipo assim, qual que é o moto aqui? Igreja Luz para os Povos, ministério apostólico, não tem? Toda igreja não tem essa, não é? A dele era, Jesus nos servirá. O Marcelo disse que parou o carro, ele e a esposa. Aí ele olhou e falou, não estou acreditando. Eu vou descer. A Sara, a esposa dele, não, eu tenho que descer, eu tenho que ver isso de perto. Não, vamos embora. Mas só que isso é o que nós estamos vivendo nesses dias. A gente vem para a igreja, irmãos, não é para adorar. Quantos aqui choraram essa semana por alguém que está perdido? Glória a Deus, algumas mãos se levantaram. Mas não foi nem 10%. E isso não é para acusação, amém? Isso é só para a gente ver o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos tão envolvidos com as coisas naturais que a gente está esquecendo dos princípios da palavra de Deus. O Jesus nos servirá está no nosso peito. A gente vem para a igreja por quê? Porque aqui eu vou receber uma bênção. A gente vem para a igreja por quê? Porque aqui eu vou encontrar os irmãos. A gente vem para a igreja por quê? Porque aqui eu vou consertar meu casamento. A gente vem para a igreja por quê? É sempre eu. Raramente você sai de casa dizendo assim, hoje eu vou para a igreja adorar ao meu Senhor. E aí chega aqui, é um cansaço, que a hora que o pastor manda você ficar em pé, fadiga, cansaço. Mas tem um versículo para isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Olha que maravilha. Nós precisamos entender que só há um Deus nos céus. E que nós somos seus servos. E não é o contrário. Às vezes a gente se coloca no lugar de Deus. Eu tenho que resolver tudo, eu tenho que assumir a carga do universo ao meu redor. Nós temos que entender que se nós ocuparmos o nosso lugar, o lugar que Deus estabeleceu para nós, nós vamos dar lugar para que Deus seja Deus na nossa vida. Os irmãos estão entendendo? Hoje é o dia do amigo. Vamos pensar nos nossos amigos.
Vamos pensar. Uma geração de profetas. Deus nos colocou no deserto, não foi para chorar o deserto, foi para transformar o deserto. Você sabe que lá em Israel agora que eu digo é nos nossos dias, não é só o deserto. Uma parte do deserto está florescendo, porque tem gente lá plantando rosas no deserto. O deserto está florescendo, porque alguém tomou uma iniciativa. Alguém foi atrás de água. Alguém foi atrás de uma forma para fazer florescer, ao invés de ficar chorando, estou no deserto, só vejo areia, o sol está me queimando. Não, ele disse, eu estou no deserto. Deus, o que o Senhor quer comigo aqui no deserto? Eu te louvo pelo deserto. O Senhor quer me usar como? Me usa logo que eu quero sair daqui. É até meio egoísta, né? É o eu de novo, mas é verdade. É necessário que você se jogue nas mãos de Deus. É necessário que você ame as pessoas. Tem um versículo que eu quero ler com vocês. Eu gosto muito. Atos dos Apóstolos. Essa eu quero que você abra. Capítulo 2, verso 42. O avivamento que Deus tem para nós nesses dias, ele começa com a ré. Quem dirige aqui? Então você tem que engatar a ré no seu carro. O avivamento desses dias, ele não é para frente, ele é para trás. É o voltar às obras iniciais. Atos dos Apóstolos 2, do verso 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de... Quem está acompanhando, diga forte, temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo Não, vamos ler de novo essa parte. Louvando a Deus e tendo simpatia do povo. Esse versículo aqui me chamou a atenção demais. Porque hoje nós temos a simpatia da sociedade, irmãos. Hoje a sociedade fala bem da igreja evangélica. Nós temos a simpatia do povo. Por que não nos é acrescido pessoas? É claro que existem outras razões. Mas por que a igreja não tem a simpatia das pessoas? E não é uma localidade, eu me refiro à igreja brasileira. Os irmãos estão entendendo? Porque nós não temos a simpatia do povo, irmãos. Porque nós não praticamos as obras segundo aquilo que Deus nos orientou que praticássemos. Nós somos juízes, mas não somos misericordiosos. Nós queremos ser amados, mas nós não amamos. Nós queremos que as pessoas venham a nós, mas nós não nos dispusemos a ir até eles. É muito fácil cortar, deixar de lado os problemáticos e seguir só com aqueles que não nos dão trabalho, mas também não tem vínculos. Nós estamos vivendo uma sociedade individualista, e isso não pode entrar na igreja. A igreja fala de comunhão, nesse trecho aqui, falou de comunhão 3 vezes. Partir do pão, comunhão. Estavam juntos, tinham tudo em comum. Um estava arraigado ao outro, eles amavam uns aos outros, eles amavam o próximo. Essas características, elas têm fugido de nós como igreja. Sabe por que nós não estamos conseguindo multiplicar? Porque o nível de Cristo em nós ainda não está o suficiente. E não é só pelo muito orar. Não é só pelo muito orar. Vamos ver um outro versículo, você vai entender isso que eu estou te dizendo. Olha, 1 João 3,16. Não é João 3,16, é 1 João 3,16. Diz assim, ó. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso está na Bíblia.
O amor de Deus é tão grande, irmãos, que Ele não vai te obrigar a servi-lo. O amor de Deus é tão grande que Ele não vai te obrigar a seguir se você não quiser. O amor de Deus é tão grande que Ele vai te amar mesmo se você resolver dormir no deserto. E armar uma tenda lá, colocar ar-condicionado e ficar lá enquanto o resto cai. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer fazer diferença nessa geração? Você quer fazer diferença nessa geração? Então você precisa se avaliar. E você precisa colocar ré no seu carro e começar a voltar. E não ser como criança. Sabe como que criança é? É assim. Os pais e as mães vão concordar comigo. Tem 2, né? Aí eu chamo a atenção de um e falo assim: Amanda, você fez isso? Vamos supor que eu estou dando uma bronca nela, né? Por alguma coisa que ela tenha feito, né, filha? Estou ali puxando a orelhinha, né? Falo assim: Amanda, mas você fez isso? Isso é só um exemplo, tá? A Amanda é uma filha maravilhosa, amém? Mas os nossos filhos todos são assim. Tem um momento, né, Amanda, que você fala assim: Amanda, você fez isso? E o Gabriel? Não é, Heloísa? E o Gabriel? Kleber, você fez isso? Eu não fiz, não. Mas você deveria ter feito. Mas e o Célio? Célio, mas você não fez o que eu te mandei fazer, filha? Eu não. Mas e o Wellington? Também não fez? Não chama atenção só de mim, não. Dele também. Nós não somos assim com Deus? Nós não somos assim, irmãos? Não, é só na minha localidade. É só lá, não é? É só na minha localidade que é assim. Olha só, irmãos, está na hora da gente se assumir. Quando Deus vier puxar a nossa orelhinha e dizer assim: Adriana, você não fez o que eu te mandei fazer, filha. Eu vou dizer assim: papai, realmente eu não fiz, me perdoa, me dá uma outra oportunidade, eu quero ir lá fazer. Se sua filha te falar isso, você vai fazer o quê, Kleber? Vou pegar ele e colocar de castigo, é assim? Não, você vai falar assim: vou te dar uma oportunidade, minha filha. E depois que ela fizer, você vai ficar feliz. Deus é Deus. Diga para o seu irmão: não sou Deus. Não preciso agir como Deus. Diga para o seu irmão: o amor de Deus é tão grande que Ele não vai obrigar a servi-lo. Deus já te livrou do inferno e da morte. O que mais que você quer? Essa é uma pergunta que eu estou te fazendo. Deus já te livrou do inferno e da morte. O que mais que você quer? Você acha que Deus te deve alguma coisa? Porque hoje também tem uma característica: se Deus não fizer o que eu quero, eu saio da igreja. Se Deus não fizer da minha maneira, eu estou fora. Mas o que é que você quer mais? Eu vou te perguntar de novo: Deus já te livrou do inferno e da morte. Te deu vida eterna. Prometeu que você vai morar com Ele. O que mais que você quer? Está na hora de deixarmos de ser crianças e começarmos a ser como Cristo espera que nós sejamos, que a gente vá crescendo, que a gente vá reconhecendo os erros, vá se apresentando a Deus e que Ele continue nos acrescentando crescimento, crescimento, crescimento. Que os milagres do Senhor, sejam eles quais forem, a começar das conversões, venham sobre nós. Santidade, que a gente almeje a santidade, que a gente almeje a vida de Deus sobre nós, nas pequenas coisas. Sabe qual que é o meu sonho? O Célio falou aqui. Eu persigo isso de dia e de noite. Eu quero me parecer com Cristo um dia. Nem que seja por 1 minuto. Quero me parecer com Ele. Para isso a gente tem que andar junto, a gente tem que ser amigo de Deus. Você não se parece com uma pessoa se você não andar junto com ela. Já viram os casais? Quando eles se casam, eles são diferentes, mas à medida que o casamento vai
vai seguindo, eles vão começando a se parecer. Porque são um, então eles começam a se parecer, até fisicamente eles começam a se parecer depois, é um negócio incrível. Pode ser gordinho, o outro baixinho, o outro altinho, não interessa, eles acabam se parecendo porque as atitudes começam a ser praticamente iguais. Qual é o seu desejo? E se você veio aqui hoje pela primeira vez, eu vou lhe dizer, a igreja do Senhor é falha, a igreja do Senhor está em construção, a igreja do Senhor está necessitando de cura em muitas áreas, mas não há um lugar mais seguro na face da terra do que a igreja, porque é aqui dentro que Deus vai nos espremer para tirar o que não presta, para que depois Ele derrame do seu Espírito. É aqui dentro, com todas as imperfeições da igreja, que você vai encontrar o irmão que, assim como você, está sendo lixado, para que os dois um dia atinjam a perfeição que Deus nos prometeu, nos parecermos com Cristo Jesus. É aqui que a gente aprende a amar, é aqui que a gente aprende a ser misericordioso, é aqui que a gente aprende o que é Deus e a sua santidade. Eu quero encerrar a palavra fazendo um desafio a você. Você está satisfeito com o seu nível de cristianismo? Você está satisfeito com a forma como você tem servido ao Senhor? Você está satisfeito com os frutos que Deus tem te usado para colher nesses últimos dias? Se você estiver satisfeito, meu irmão, amém, Deus te abençoe. Eu vou lhe falar por mim. Eu não atingi nem quase nada daquilo que Deus tem para mim. Quando a gente vai em determinados lugares e você percebe a necessidade das pessoas e a impotência da falta de Deus que nós temos, você percebe que você não é nada. A pastora Luta vai voltar na quarta, tem 15 dias que ela está na África. No segundo dia ela me ligou, falou assim, já esgotei de tanto chorar. Estou esgotada de tanto chorar. Falei, então para de chorar, já esgotou, então agora levanta a cabeça e vai fazer a obra. Ela falou, ora por mim, porque toda a vida de Deus que eu achava que eu tinha, eu descobri que eu tenho muito ainda a aprender, a receber. E eu vim para cá achando que eu ia dar, eu vou levar muito mais do que eu trouxe. O seu irmão precisa de você, mas o seu irmão não precisa da sua letra. O seu irmão precisa do Espírito de Deus que está dentro de você. Quero encerrar com um exemplo que o pastor Kiko deu hoje na nossa escola de ministérios da Companhia Rema. Falou muito comigo. Ele disse que hoje nós estamos vivendo um tempo de coisas lícitas. Mas isso tem nos afastado de Deus. Por exemplo, tem água aqui, né? Ele deu o exemplo de uma água. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Mas hoje ele falou, me lembrei. Essa água é pura? Quem está comigo me responda, é pura? É limpa? Posso tomar? Se eu colocar açúcar nessa água, ela vai continuar sendo limpa? Vocês não tomam água com açúcar, não? Então vou perguntar de novo. Ela continua sendo limpa? Mas ela é pura? Se eu colocar sal, a água continua sendo limpa? Mas ela é pura? Mas eu posso tomar, não posso? Se eu pegar sal e açúcar e colocar nessa água, ela vai continuar sendo limpa? Mas ela é pura? Mas ela continua sendo água? Não, virou soro. É uma brincadeira, mas deixa eu te dizer, é exatamente isso que acontece. Tem coisas que não são lícitas. Tem coisas que você pode fazer, não vai te tirar a limpeza, mas vai mudar a sua natureza. Adão e Eva, quando Adão pecou, Deus perguntou para ele assim, quem te fez saber que você estava nu? Foi a pergunta que Deus fez para ele. No original está dizendo assim, quem colocou essa informação dentro de você? O que misturou aí
Porque é interessante que Adão e Eva não foram feitos à semelhança de Deus? Foram ou não foram? Já estou terminando. Mas espera aí, qual foi o apelo da serpente? Qual foi o apelo? Alguém se lembra? Você vai ser igual a Deus. Não foi isso? Ué, mas Adão e Eva já não eram igual a Deus? Ou a minha Bíblia está errada? Adão e Eva foram feitos à imagem de quem? Então eles eram imagem e semelhança de Deus. Aí Eva se afastou e foi ouvir a serpente. O que a serpente prometeu para ela? O que a serpente prometeu para ela? Mas ela já não era. O que é isso, irmãos? Falta de intimidade. Falta de revelação. Às vezes a gente deixa, a gente fica ouvindo as coisas seculares, filosofia, ciência. Não que isso seja ruim, tá? Gosto muito de filosofia e gosto de ciência também. Mas é que às vezes a quantidade que vem é tão grande, eu não me encho da palavra de Deus suficiente para filtrar essas informações, que eu acabo me misturando de uma tal forma que a minha natureza muda. Eu começo a ficar cético. Eu começo a não crer mais nas coisas simples. Eu começo a deixar de acreditar no outro. E principalmente em Deus. Então está na hora de você jogar esse lixo aí para fora. E deixar que Deus te lave com a água limpa dele. Os irmãos estão entendendo? Eu quero profetizar. Deus tem um novo tempo para essa casa. Um tempo como nunca houve antes. O Espírito de Deus tem falado aqui no meu coração. Vocês vão ver a glória de Deus. Essa casa vai ver a glória de Deus. Abaixe sua cabeça. Se você está satisfeito com a sua vida cristã, fique aí no seu lugar. Se você quer a vida de Deus sobre você, se você quer mudança, pode sair do seu lugar e vir. Quero que os líderes venham para orar. Mas não venha pela empolgação. Deus é sério. Venha somente se você quiser se dispor. Olhe para mim, antes de você orar, olhe para mim. Se você não sonhar, se você não desejar o que Deus tem para você, não virá. Isso não é profético, isso é bíblico. Deus é de graça, mas é caro. Os irmãos estão entendendo? Hoje nós temos tratado Deus igual o picolezeiro. Não desmerecendo o picolezeiro, mas a gente fala assim: Deus, vem, tô afim agora. Não vem hoje não, que hoje eu não tô afim. Hoje eu tenho uma balada para ir. Meu caçula, ele é quase, se fosse pelo temperamento, ele era filho da Lu. Porque ele viaja, ele cria histórias. Lu é minha irmã, né? O mundo de Bob nasceu nele, né? Outro dia eu cheguei na minha sogra, já tem algum tempo, ele está com 8 anos já. E ele tinha uns 4 anos de idade. Cheguei na minha sogra e ele estava brincando no quarto. E todo dia ele me pedia para ir para minha sogra naquele horário. Eu não sabia porquê, eu achava que ele gostava muito da avó. Ele gosta da avó, mas a razão não era essa. Esse dia eu fiquei lá e estou vendo ele brincar, achei a brincadeira dele muito estranha. Porque ele corria, tinha uma cama de solteiro assim vazia, aquelas camas antigas que tem a parte de cima de madeira e a parte do fundo assim de madeira também, né? Aí pegava os travesseiros no chão, jogava em cima da cama, os nascos jogava em cima da cama e saía. Aí falava, passava um pouquinho, ele ia lá, tirava tudo de novo, deixava no chão. Voltava lá para perto da porta, falava, corria, pendurava na cama. Descia, pegava as coisas, jogava lá em cima, pendurava na cama de novo. Falei, gente, mas que brincadeira esquisita, o que esse menino está fazendo? Um dia eu fiquei lá, aí eu vi,
Finalzinho da tarde o lixeiro passava. Aí os lixeiros falavam assim: aí, Gabriel! Aí ele já ia lá para a porta, falava assim: e aí? Aí os lixeiros conversavam com ele, ele dava água, o pessoal seguia e ele ia lá para o quarto. Mãe, quando eu crescer eu posso ser lixeiro? O que você está fazendo, Gabriel? Jogando lixo, pendurando. Aí ele pendurava, pá. Aí ele descia e começava tudo de novo. Eu falei: meu filho, você pode ter o emprego que você quiser, mas deixa para você decidir depois. Deixa para você decidir quando você estiver maior, né? Mas ele sonhou com isso, irmãos. Queria ser lixeiro. Eu não cortei o sonho dele. O que é isso, menino? Lixeiro ganha pouco. Podia falar, né? Vai ser médico, engenheiro. Não. Ele amava aqueles lixeiros que passavam lá. Todo dia, no final da tarde, quando ele estava lá, ele já ficava lá na porta esperando. Sabe que nós temos que ser como crianças? Você tem que sonhar com as coisas de Deus. Como quem sonha acordado. Deus vai me dar uma palavra, eu vou ganhar gente. Minha mãe vai converter. Meu vizinho vai converter. Meu marido vai converter. Quero ser usado por Deus. Ser evangelista. Quero ser usado por Deus. Ser um profeta, Deus vai me dar uma palavra. Eu vou mudar minha geração. Vou tocar minha geração. Eu sou um pastor, eu vou ter um rebanho. Vou ter um rebanho. Vou ter discípulos. Eu sou um mestre. Afunda na palavra, mergulha na palavra. Vai buscar de Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Tira as impurezas. Deus está falando no meu coração aqui, olha, que às vezes Ele tenta entrar em alguns vasos, mas o vaso está tão cheio que Ele fica do lado de fora esperando uma oportunidade. É uma figura, mas você está entendendo? Então abaixe sua cabeça, põe para fora aquilo que não vem de Deus.